Hoje vamos conhecer o que a Bíblia fala sobre a vida de Jó. Então fica comigo para você não perder nada dessa história tão bela e também uma das mais conhecidas registrada no livro do Antigo Testamento. Quem foi Jó? Segundo o livro de Jó capítulo 1, versículo 3, ele era o homem que vivia na terra de Uz. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele se desviava do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente ele orava e buscava de madrugada consagrando os seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os anjos foram se apresentar perante o Senhor. No entanto, no meio deles estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó diante do testemunho dado e fidelidade de Jó a Deus. Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus, que possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava ligada aos bens que Deus havia lhe concedido, que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó ao teste. Podendo tocar em tudo que possuía, exceto em sua vida, com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio da espada. Como se não bastasse tudo isso, os filhos que estavam todos reunidos na casa do seu primogênito morreram quando o vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou a Deus. E é nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez os anjos se apresentaram diante de Deus e no meio deles estava novamente Satanás. Outra vez o Senhor perguntou a ele sobre Jó. Dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó de forma que só não poderia matá-lo. Assim Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Ele foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. E a resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer louca. O termo hebraico traduzido como louca possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal. Sem com isso seria injusto, segundo o texto bíblico. Jó foi visitado por 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar, e seus amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo, então se compadeceram, choraram, rasgaram cada um seu manto, lançaram pó sobre a cabeça e eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra por tamanho sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente o acusaram de ser culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó acusaram de ser um adúltero, ladrão ou alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó podemos perceber toda a insensatez da sabedoria. Após as acusações dos amigos na sua tentativa de justificar-se, o jovem chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com e o que tinha falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem voluntário. E pela oração de Jó, eles não seriam castigados pela loucura e demonstraram
Jó eu nunca vou desistir. Na tempestade vou te adorar, Jó também teve pois sei que outros te 10.107 posso homens e 10 confiar. mulheres depois de morrer. Jó viveu 140 anos e viu até a sua quarta geração muito abençoada. Jó morreu com uma idade muito avançada. Uma curiosidade sobre o livro de Jó é que não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Jó e também quando foi escrito. Muitos perguntam sobre isso, mas essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome. Nem mesmo a data em que foi escrito. A melhor probabilidade é que seja na era patriarcal. A Bíblia nos ensina em Tiago 5 anos: eis que temos por bem-aventurados os que sobreviveram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o Senhor, porque o Senhor é muito misericordioso. Isso significa que muitas vezes enfrentamos situações em que tudo parece desmoronar. A saúde falha, as portas se fecham, as perdas e parece que Deus está em silêncio. Mas lembre-se, Jó imaginou que Deus estava distante, quando na verdade Ele estava conduzindo a vida de Deus. O próprio Senhor disse em Isaías 55:8 e 9: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E aqui está algo para você refletir. E se a sua luta de hoje é na terra de Uzível, um homem fiel, chamado Jó, em meio à dor se ergueu. Tudo perdeu, mas não perdeu a fé. Mesmo na luta, Deus ele engrandeceu. Satanás tentou fazer Jó desistir, mas seu coração não se deixou cair. Em meio às cinzas ele se levantou, louvando a Deus por onde passou. Ó Senhor, minha fé está em Ti. Como Jó eu nunca vou desistir. Na tempestade vou Te adorar, pois